Viva, está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Paulo Núncio, é líder parlamentar do CDS-PP e é também vice-presidente do partido, a quem agradecemos a disponibilidade para esta entrevista. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Liliana Borges. Bem-vindo. Nas últimas jornadas parlamentares do CDS, a ex-líder do CDS-PP, Assunção Cristas, pediu para que o partido revisite o tema dos benefícios à natalidade, nomeadamente a isenção de IRS até ao terceiro filho, para o pai ou para a mãe que tivesse o maior salário, até 35 mil euros ao ano, o alargamento também da licença de maternidade para os 7 meses ou ainda a comparticipação a 100% dos medicamentos para a fertilidade. O que eu lhe pergunto é se a bancada do CDS-PP de alguma maneira vai dar seguimento a estas propostas ou é daquelas propostas que caem um pouco em saco roto. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradeço o convite que me foi feito para estar nesta entrevista. É sempre uma honra estar aqui com a Renascença, com o público. Diz bem, esse foi um dos pontos altos das jornadas parlamentares do CDS, um painel totalmente dedicado às políticas de família e de natalidade. Essa é uma bandeira desde sempre do CDS. O CDS sempre foi o partido mais preocupado com medidas de proteção da família e de promoção da natalidade. E a professora Assunção Cristas foi convidada precisamente para dar conta de um relatório que foi elaborado e liderado por ela, exatamente, no âmbito do CDS em 2007, precisamente a identificar a natalidade como o grande desafio do país. E, de alguma forma, ela veio explicar às pessoas que participaram nas jornadas e a nós, deputados, a importância das medidas proativas no sentido de promover a natalidade e um conjunto de medidas que acabou de referir. Essas são medidas que estão neste momento em análise no grupo parlamentar. Aliás, são medidas que podem ser enquadradas no programa eleitoral e no programa governo da AD, uma vez que o programa de governo tem precisamente a criação de um sistema fiscal mais amigo das famílias e que proteja as famílias com filhos, designadamente as famílias numerosas, e por isso essas são questões que não caíram em saco roto, que estão a ser analisadas. E já poderão aparecer no próximo Orçamento do Estado, por exemplo? Esperamos que possam ser discutidas e aprovadas durante esta legislatura. Vamos falar de reforma laboral, que também foi debatida nas jornadas do CDS e ao mesmo tempo que o Governo está a negociar com a UGT e com os patrões. O Presidente da República anunciou durante a presidência aberta que fez a semana passada, que vai convocar uma reunião com os parceiros sociais. Pergunto-lhe se isto é uma forma, se entende ou lê isto como uma forma de pressão por parte do Presidente da República para que haja cedências por parte do Governo, sobretudo às centrais sindicais. Olha, eu não me atrevo a tentar interpretar as intenções do Sr. Presidente da República. Registro que o Sr. Presidente da República já fez um apelo que me pareceu oportuno de chamar os parceiros sociais à mesa das negociações quando as negociações não estavam a correr bem. E por isso o Presidente da República, utilizando o seu magistério de influência, procurou que as negociações se retomassem e, de facto, as partes voltaram a juntar-se à mesa das negociações. Sei que houve reuniões esta semana, estão previstas mais reuniões para o fim da semana e por isso continua a haver negociações e eu acho que é importante que haja e continue a haver essas negociações. Porquê? Porque eu acho que esta reforma laboral é mesmo uma reforma importante para o país. Eu recordo que um recente relatório da OCDE identificava Portugal como tendo a segunda legislação laboral mais rígida em 38 países, o que prejudica necessariamente a produtividade do país, a competitividade do país e, ao mesmo tempo, o acesso dos jovens ao mercado de trabalho. Não é por acaso que Portugal tem neste momento uma taxa de desemprego estruturalmente muito elevada ao nível dos jovens, cerca de 20%, e em que assistimos a uma imigração massiva de jovens durante as governações socialistas. E por isso, a aprovação da reforma laboral é importante para promover a produtividade, a competitividade e para a retenção de talento em Portugal, porque eu estou convencido que a reforma laboral permitirá
o aumento dos salários e, dessa forma, garantir melhores remunerações, principalmente aos mais Mas não jovens. acha que o Presidente da República veio aqui fazer um pouco de jogo político, pressionando o Governo a aceitar algumas reivindicações por parte das centrais sindicais? Não me parece que seja essa a intenção do Presidente da República, sinceramente, e por outro lado, o Governo, por um lado, está muito determinado em que esta reforma seja de facto acordada ao nível da concertação social, já manifestou, por um lado, vontade de cumprir o programa do Governo, e no programa do Governo a reforma laboral é uma das reformas principais, reformas estruturais principais que o Governo se comprometeu, mas por outro lado, abrindo espaço de manobra para negociação e para chegar a acordo quer com as confederações patronais, quer com as centrais sindicais. E eu espero sinceramente que os parceiros sociais tenham sentido de responsabilidade e que seja possível, ao nível da concertação social, chegar-se um bom acordo para uma boa reforma laboral. Mas no que diz respeito às centrais sindicais, a CGTP tem estado fora das negociações e tem dito até que o facto de ficar de fora constitui uma violação da Constituição. Não pode haver aqui um desvio à lei, deixando aqui a CGTP de fora? Penso que não. A CGTP auto-excluiu-se, como aliás se auto-excluiu de qualquer tipo de negociação nos últimos anos em termos de reforma laboral. A CGTP tem, infelizmente, e eu digo infelizmente porque gostava de contar com a CGTP, com a participação ativa da CGTP nas negociações, mas efetivamente a CGTP, que tem sido muito um braço armado, um braço sindical do Partido Comunista, não tem manifestado qualquer disponibilidade mínima que seja de negociar o que quer que seja. Aliás, recordo que a CGTP, poucos minutos depois de ter recebido a proposta do Governo, recusou liminarmente qualquer tipo de reforma laboral nos termos em que o Governo a propôs e por isso foi a própria CGTP e não o Governo que se auto-excluiu da negociação. E se não houver acordo na concertação social, a solução pode ser enviar as alterações da reforma laboral para o Parlamento? Eu não gosto, como agente político, de falar em cenários. Neste momento, o Governo está concentrado em obter um acordo ao nível da concertação social e eu acredito que esse acordo é possível. E por isso o apelo que faço é que as partes, o Governo, as confederações patronais e as centrais sindicais se sentem e consigam negociar e que saia da concertação social um acordo. É esse o plano A e é esse plano que eu estou focado. Mas estamos há 9 meses a tentar chegar a esse acordo. Em algum momento a negociação vai ter de parar, não é? Aí 2 pontos. O facto de estar a negociar há 9 meses significa que o Governo está mesmo interessado em reformar a lei laboral, que isto não é um show-off, não é uma medida para encher o olho, enfim, às pessoas que estão a olhar para a realidade política. O Governo está realmente interessado em reformar a lei laboral, mas também, como o Governo já disse, as negociações não podem durar eternamente e por isso há de haver um momento, mas isso compete ao Governo, não me compete a mim, eu não estou nas negociações, competirá ao Governo definir esse momento, um momento a partir do qual entende que ou se chega a um acordo ou não é possível chegar a um acordo. Não sendo possível chegar a um acordo, o Governo e a maioria têm de ter um plano B. Que plano B é que pode ser esse? Como lhe digo, eu estou focado no plano A e espero que seja possível chegar a um acordo na concertação social. É que o plano B já tem uma possibilidade, tendo em conta que o Chega já abriu a porta a uma eventual viabilização se a reforma laboral chegar ao Parlamento, mediante condições. Essa abertura também é uma boa notícia para a maioria, ou não? Cada coisa a seu tempo. Neste momento estamos no âmbito da concertação social, foquemos a nossa atenção na concertação social. Depois de, como lhe digo, eu acho que é possível chegar a um acordo, se todas as partes forem realmente responsáveis e manifestarem sentido de Estado, depois de chegar a um acordo, então passaremos depois para a fase parlamentar e nessa altura a discussão será outra. E o GT tem tido sentido de Estado? Eu acho que a UGT tem manifestado e tem, enfim, tido manifestações mistas, se quiser. Por um lado, não teve a posição destrutiva da CGTP de recusar liminarmente qualquer tipo de acordo, mas por outro lado, sinto a CGTP ainda muito agarrada a compromissos e amarras ideológicas do passado.
A reforma laboral é fundamental para modernizar a legislação laboral em Portugal, para tornar a legislação mais flexível. Hoje, os jovens não querem ter o emprego para a vida. Os jovens querem ter bons salários, querem ter boas condições para progredir na sua carreira. E precisamos de uma legislação laboral mais flexível. Querem, mas querem uma estabilidade que lhes permita ter boas remunerações. E o que acontece é que, neste momento, o acesso dos jovens ao mercado de emprego está muito dificultado porque a legislação laboral é muito rígida e isso explica, como disse há pouco, a imigração massiva de jovens durante as governações socialistas. É precisamente isso que queremos alterar. Nós queremos atualizar a legislação laboral e queremos torná-la mais comparável com as legislações laborais de outros países da União Europeia. E é isso que os jovens querem. E vejo a CGTP, enfim, a CGTP vive ainda no século XIX, mas vejo a UGT ainda muito agarrada a questões ideológicas que não lhe permitem, ou que não têm permitido até agora, uma negociação mais aberta e um acordo que permita uma modernização mais efetiva da legislação laboral. Espero que esse estado de espírito da UGT possa mudar e que seja possível, num equilíbrio que tem que obrigar necessariamente a compromissos e a cedência de todas as partes, a começar pelo Governo, confederações patronais, mas também a UGT, a chegarmos a uma legislação laboral que seja mais flexível e mais moderna. É o que Portugal precisa. Sim, e espera que o tal magistratura de influência do Presidente da República funcione junto da UGT. Eu não me quero substituir ao Sr. Presidente da República. Eu acho que, como lhe disse, o apelo que o Sr. Presidente da República fez me pareceu oportuno, foi um apelo que produziu resultados e acho que, sinceramente, que o Sr. Presidente da República já demonstrou que está interessado também em que haja esse acordo na concertação social. A ver, vamos, se os apelos e a magistratura de influência que tem exercido serão suficientes para que esse acordo seja obtido. Até porque ele avisou que se não houver esse acordo na concertação social e se não houver um acordo transversal entre os parceiros sociais envolvidos, irá vetar esse pacote laboral. Foi, de facto, isso que o Sr. Presidente da República disse. E daí que consequências é que alguém que faz parte desta maioria tira sobre os cuidados que é preciso ter, as cautelas que é preciso ter para uma reforma laboral que agrada a todas as partes. É como lhe digo, o Governo, na minha perspectiva, tem sido proativo. O Governo, na minha perspectiva, aliás, os 9 meses de negociação, as horas e horas e horas de reunião com os parceiros sociais, as várias alterações que o Governo já aceitou, quer por parte das confederações patronais, quer por parte das centrais. Da parte do Governo? Continua a haver, e o Governo tem mostrado essa abertura. O Governo está comprometido com uma reforma laboral, porque é essa a sua obrigação. No fundo, é o compromisso que assumiu perante os eleitores que lhe deram a vitória, quer em 2024, quer em 2025, e em 2025 reforçando a maioria da AD, mas ao mesmo tempo tem manifestado espírito de abertura para ouvir as propostas que são apresentadas pelos parceiros sociais no sentido de melhorar a sua própria proposta. E como lhe digo, o acordo parte precisamente disso, de cedências de todas as partes, e o Governo tem manifestado essa abertura. Uhum. Já deixou claro que defende uma revisão constitucional. Se o chega a apresentar em breve, como aliás André Ventura prometeu, um projeto de revisão constitucional, como é que o CDS se irá posicionar? Haverá abertura para viabilizar o processo? Olha, em primeiro lugar, para nós o mais importante é o cumprimento do programa de governo, que foi sufragado pelos portugueses, e esse programa de governo terá necessariamente que ser cumprido até ao final da legislatura e, de preferência, com estabilidade política. Mas têm sido discutidas propostas no Parlamento que não constavam no programa do Governo também, portanto, é possível que a revisão constitucional seja uma delas. Sim, é verdade, embora a revisão constitucional não tenha nada a ver com o programa de Governo, mas sim, e não tem mesmo, porque, como sabe, a revisão constitucional é de uma iniciativa dos grupos parlamentares e não do programa de Governo. Mas quero lhe dizer que a revisão constitucional é algo que é equacionável
nesta legislatura, e quando for apresentada e quando for aceite por todos os partidos, seguramente que o CDS apresentará as suas propostas de revisão constitucional, como apresentou em todas as 7 revisões constitucionais que já se realizaram desde 1976. Deixe-me dizer que a razão pela qual o CDS votou contra a versão original da Constituição de 1976 é a mesmíssima razão pela qual o CDS participou ativamente em todas as revisões constitucionais. Em todas as revisões constitucionais, o país afastou-se do caminho para uma sociedade socialista que o CDS sabia estar errada desde o início. E cada revisão constitucional melhorou manifestamente a Constituição. E por isso o CDS participou em todas elas no sentido de melhorar a Constituição. O que nós achamos é que muito já foi feito, mas muito há ainda por fazer. E por isso nós entendemos que quando o processo de revisão constitucional se abrir e todos os partidos estiverem de acordo relativamente ao início desse processo, o CDS estará, como sempre esteve, preparado para melhorar o texto constitucional. Em abril, no final de abril, quando André Ventura avançar com a abertura do processo de revisão constitucional, como é que o CDS se vai posicionar? Vai esperar pela posição do PSD? Não, vamos esperar para saber se existe um consenso ao nível do Parlamento para se iniciar um processo de revisão constitucional. Como lhe digo, nós equacionamos uma revisão constitucional no âmbito desta legislatura e por isso haveremos de verificar na altura qual é a abertura das restantes bancadas parlamentares para esse processo de revisão constitucional. Entendemos que é um processo que deve ser abrangente, que deve incluir o maior número possível de bancadas parlamentares e de propostas que são apresentadas. E da parte do CDS, que é isso que me compete falar, da parte do CDS entendemos que a revisão constitucional deve respeitar, por um lado, os 9 séculos de história vivida. Portugal não começou no dia 25 de abril de 1974, e por outro lado, deve ser uma revisão constitucional que permita que a Constituição da República Portuguesa seja um texto fundamental onde a totalidade da nação portuguesa se reflete, se revê, onde a totalidade dos portugueses se revêem, sem amarras e sem constrangimentos ideológicos. Eu sou daqueles que acham que a Constituição deve ter um conjunto de normas gerais sobre o funcionamento da nossa democracia e nesse sentido deve ser de facto o texto fundamental, como é, do funcionamento da nossa democracia, mas não deve ser um programa de governo. À cabeça, o que é que mudaria na Constituição? Já lá vamos, mas as opções políticas devem ser definidas pelos portugueses em eleições livres, sem constrangimentos e sem amarras ideológicas. E mas por isso é que eu quer digo... dizer quando diz que deve respeitar o Portugal do pré-25 de Abril, dos 900 anos de história, ou seja, a Constituição deve representar um país que não começou há 10, há 20 ou há 30 anos. Representa um país com 9 séculos de história e com o peso que tem os 9 séculos de história. E por outro lado deve ser um texto socializante. Deixa-me dizer só isto, deixa-me só acabar este ponto. E por outro lado deve ser um texto que una os portugueses, que todos os portugueses se sintam representados, que não seja um programa de governo e que as opções políticas sejam definidas pelos portugueses em eleições livres, sem constrangimentos nem amarras ideológicas. Sobre a proposta que o CDS vai apresentar, vou-lhe pedir desculpa, mas não me vai pedir seguramente para antecipar a proposta de revisão constitucional que o CDS apresentará. O processo ainda nem se abriu, mas seguramente que o CDS apresentará uma proposta nesse sentido. Sim, mas há princípios que o CDS sempre defendeu nas revisões da Constituição. Nomeadamente, pergunto-lhe sobre o preâmbulo. Se o preâmbulo acha que devia ser eliminado, se devia ser alterado, se pura e simplesmente devia desaparecer. Esse tipo de coisas. Não é exatamente
uma proposta inteira de revisão constitucional. Eu percebo o que me pergunta, mas não me vai levar a mal. Eu não vou antecipar nenhuma parte da proposta de revisão constitucional que o CDS irá apresentar. No seu momento, no momento certo, o CDS apresentará a sua proposta, que será uma proposta abrangente, global, no sentido de rever aqueles pontos que nós entendemos que devem ser revistos. Agora, o CDS, como digo, participou ativamente nos 7 processos de revisão constitucional. E eu penso que os portugueses sabem bem o que esperar do CDS nesta revisão constitucional. Sem ignorar o que eu vou dizer, mas insistindo aqui numa questão, clarificar as questões sobre o direito à vida também seria desejável, nomeadamente colocar na Constituição um travão claro à eutanásia, por exemplo? Eu penso que o artigo 24º da Constituição é muito claro, quando diz expressamente que a vida humana é inviolável. E o artigo é o mais claro possível. Mas isso não é uma das tais amarras ideológicas? Não, é a vida humana, que é talvez o valor mais importante que todos nós temos. Mas Que todos nós temos, e por isso... mas tem sofrido diversas interpretações dos juristas, não é? Isso depende dos tribunais constitucionais, da Comissão dos Tribunais Constitucionais. Agora, o artigo constitucional não podia ser mais claro. A vida humana é inviolável. Não se fala em seres humanos, não se fala em seres humanos em qualquer fase da sua idade. Não, a vida humana é inviolável, ponto final parágrafo. Aliás, esse é um daqueles artigos que penso que marca a Constituição portuguesa neste momento. Quanto à questão da eutanásia, deixe-me dizer-lhe que a questão da eutanásia é uma não questão neste momento, na nossa perspectiva. E explico. É importante recordar que o CDS solicitou à Provedora de Justiça, na altura, para suscitar a inconstitucionalidade, na nossa opinião, da lei da eutanásia. E, na altura, a Provedora de Justiça aceitou o pedido que foi feito pelo CDS. O CDS, na altura, não estava no Parlamento, e suscitou a questão da constitucionalidade da lei da eutanásia. Aliás, houve também um grupo de deputados do PST que o fizeram. Bom, e o Tribunal Constitucional, no final, determinou que o corpo central da lei da eutanásia é inconstitucional, viola frontalmente um conjunto de normas fundamentais da Constituição. E por isso eu diria que a lei da eutanásia morreu, e neste caso morreu de morte natural. Porque, de facto, neste momento é uma não-lei, uma vez que o corpo central dessa lei foi considerado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. Mas poderá sempre ser recuperada. É sabido também que defende alterações à lei do aborto. Acha que neste momento há contexto para que isso avance? A questão do aborto não está nem no programa eleitoral da AD, nem no programa de governo para esta legislatura, e por isso a resposta que lhe posso dar é que não, nesta legislatura, não estou a ver como é que pode haver alterações à lei do aborto. Como sabe, eu sou frontalmente contra o aborto livre até às 10 semanas. Disse-o no referendo em 98, disse-o também no segundo referendo em 2007, e é uma questão de consciência, uma questão profunda consciência. Eu sou frontalmente contra o aborto livre, porque entendo que põe em causa a vida humana, a vida de seres humanos. Agora, quero dizer que, como não consta do programa eleitoral, e devo dizer que esta matéria é uma matéria pessoal, é uma matéria de consciência pessoal, só a mim me responsabiliza em termos de declarações. Quero dizer, no entanto, que nesta legislatura já conseguimos, pelo menos, evitar que houvesse um alargamento dos prazos para 12 e para 14 semanas, que foram propostos pela esquerda, pela extrema-esquerda e até pela iniciativa liberal. Foi possível no Parlamento impedir o alargamento de prazos, e eu considero pelo menos isso uma vitória, uma vez que não se alargou o prazo do aborto permitido em Portugal. E uma diminuição desse prazo, que fosse 9 ou 8 semanas, que... Como lhe digo, essa é uma matéria que não está em cima da mesa, porque não consta do programa de governo nem do programa eleitoral da AD. Estou-lhe a dar uma opinião pessoal. Eu, Paulo Núncio, cidadão português, sou contra, e penso que toda a gente saberá, sou contra o aborto livre em Portugal. Vamos avançar para o orçamento do Estado. Bem sei que ainda estamos a bastantes meses de começar essa discussão, mas
Ainda é cedo, de facto, para falar sobre a proposta, ou já se devia estar a tirar alguma atenção ao debate público para permitir aos partidos uma linha de diálogo sobre o orçamento do Estado? Ou essa tensão já nem sequer existe, tendo em conta aquilo que foi dito pelo Presidente da República? Olha, eu estou convencido que existem todas as condições para que o Orçamento de Estado para 2027 passe e seja viabilizado na Assembleia da República. Estou convencido que os partidos da oposição terão sentido de Estado e sentido de responsabilidade no sentido de viabilizar esse mesmo Orçamento de Estado. E pego precisamente na parte que referiu. Houve um apelo do Presidente da República, que é uma nota positiva que eu gostaria de registar, no seu discurso de tomada de posse, em que o Sr. Presidente da República disse expressamente que o país precisava de estabilidade política e precisava de 3 anos e meio sem eleições para que o Governo tivesse exatamente condições para aprovar as reformas necessárias para desenvolver económica e socialmente o país. E esse é um apelo muito importante e eu espero que os partidos da oposição ouçam esse apelo. Por outro lado, deixe-me dizer-lhe que estou convencido que os partidos da oposição seriam fortemente penalizados se criassem à volta do Orçamento de Estado uma nova crise política artificial por puro taticismo político, para ganhos partidários ou até para a obtenção de resultados, como eu já ouvi em tempos a falar. Eu recordo que o facto de o Partido Socialista ter sido considerado o principal responsável pela crise anterior levou a que o Partido Socialista tivesse sido fortemente castigado nas urnas pelos eleitores, tendo passado mesmo de segundo para terceiro partido em Portugal. E por isso eu sinceramente acredito que irá haver sentido de Estado e sentido de responsabilidade por parte dos partidos da oposição. Do PS, do que estou a ler, prender as suas palavras. Não necessariamente, repara, o Governo... confia que o Chega também pode dar uma mão ao Governo que a responsabilidade e o sentido de Estado não devem ser exclusivos de nenhum partido da oposição e todos eles são chamados a ter essa mesma postura. Para mim é mais muito confiável o PS ou o Chega para este efeito? Não me quero pronunciar sobre essa matéria. Acho que os vários partidos da oposição são chamados a ter essa postura. Repare, a estabilidade política não se pode basear exclusivamente nos 2 partidos que suportam o Governo, nem em intenções e apelos do Sr. Presidente da República. Tem que se basear também em posições adotadas pelos partidos da oposição. Já disse no passado que o Chega não era um partido institucional. Entretanto, de lá para cá, acha que essa institucionalidade cresceu ou continua a acreditar mais na palavra do PS? Não é uma questão de acreditar mais ou menos na palavra dos vários partidos da oposição. O Governo está focado em cumprir o seu programa de governo, mas está aberto a contributos, quer dos partidos, de todos os partidos da oposição que queiram colaborar e contribuir ativamente para as políticas que forem adotadas pelo Governo e por isso temos feito acordos, por exemplo, em matérias de imigração, em matéria de nacionalidade, em matéria de segurança, em matéria de impostos com determinados partidos e tem sido possível viabilizar orçamentos com outros partidos e por isso o Governo continua aberto às contribuições dos vários partidos e esperemos efetivamente que esses partidos sejam responsáveis. Há uma coisa que eu lhe quero dizer, é muito importante a aprovação do Orçamento de Estado para 2027, por um lado para manter a estabilidade política, mas através da estabilidade política para permitir que o Governo continua a aprovar medidas no sentido de continuar, que o país continue a crescer economicamente acima da média comunitária, continua a reduzir impostos, continua a aumentar pensões, principalmente para os mais carenciados, e ao mesmo tempo que seja possível manter contas públicas em ordem. Falou no apelo do Presidente da República, mas há também uma garantia, pelo menos a mensagem de que, mesmo não havendo Orçamento de Estado, o Presidente da República não irá dissolver o Parlamento. Isso é um conforto para a maioria da Aliança Democrática?
Não necessariamente um conforto. Eu acho que isso não invalida que o Orçamento de Estado não continua a ser um elemento central da política financeira do Governo e por isso insisto que é muito importante que seja aprovado o Orçamento de Estado para que o Governo tenha todos os instrumentos para aplicar as reformas que tem no seu programa. Eu sou daqueles que acho que efetivamente os governos têm que ter estabilidade política, têm que pôr em prática o seu programa e ser avaliados no final da legislatura. E só é possível ser avaliado objetivamente no final da legislatura se efetivamente forem dados todos os instrumentos e designadamente o Orçamento de Estado para que o Governo possa trabalhar. E acredita que é possível cumprir a promessa do Governo de não aumentar impostos a partir do próximo Orçamento do Estado? Onde é que é possível ir buscar receita, até tendo em conta a situação que temos, de contexto internacional, de uma eventual inflação e também uma previsão de déficit por parte do Governo, que já é admitida? Essa redução de impostos é possível? A primeira coisa que eu gostava de registar é que o Governo já reduziu 4 vezes o IRS, principalmente o IRS sobre os jovens, e em segundo lugar já reduziu a taxa de IRC para um nível inferior a 20% pela primeira vez na história da democracia portuguesa. E por isso o esforço do Governo em redução de impostos é significativo. E o que o Governo prevê no seu programa é continuar a reduzir o IRS em mais 2 mil milhões de euros até ao final da legislatura e reduzir o IRC para uma taxa de 17%, aliás, no seguimento da reforma do IRC de 2014. E estou convencido que o Governo tem condições para continuar a reduzir os impostos. Agora, em relação ao ISP, que é uma coisa que as oposições têm feito muita questão de acabar com este imposto, ou pelo menos diminuí-lo bastante. Bem, em primeiro lugar dizer que o ISP não foi aumentado, não é? Ao contrário do que muitas vezes se diz. Aliás, nenhum imposto indireto, designadamente os impostos especiais sobre o consumo, foi aumentado mesmo ao nível da taxa de inflação. E foi a primeira vez em 50 anos... Mas acha que a taxa de... o ISP se pode, de facto, estava a baixar progressivamente, se pode ser eliminado a dada altura, tendo em conta até o mesmo cenário internacional de que estávamos a falar. O Governo tem tomado medidas no sentido de ajudar as empresas, de ajudar as famílias, e estou convencido que esse esforço pode ser continuado. E de facto tem havido uma redução do ISP e o Governo já manifestou disponibilidade para continuar a reduzir o ISP se... ao contrário do que todos queremos, se a guerra no Médio Oriente se mantiver e se os efeitos inflacionistas decorrentes da guerra se mantiverem. Agora, o Governo está a fazer um esforço muito grande e, neste momento, exatamente porque o Governo registou 3 excedentes orçamentais consecutivos, o que também é, pela primeira vez na história da democracia portuguesa, existe espaço para ajudar de outra forma as famílias e as empresas que estão a ser prejudicadas, quer com a crise inflacionista, quer também com a crise que decorre das calamidades que tivemos no princípio deste ano. E em relação à resistência do Governo em adotar, mesmo que temporariamente, o IVA zero no cabaz dos alimentos essenciais, dos bens essenciais alimentares? Bom, isso é uma decisão política. O Governo opta por reduzir o ISP, opta por apoiar as famílias, opta por reduzir o IRS como forma de apoiar as famílias. E por isso, desde o primeiro momento que o Governo disse que essa não era uma medida que constasse do seu plano de medidas para apoiar as famílias. Mas devia? Penso que é uma decisão legítima do Governo. Há dúvidas sobre o impacto e a eficácia desta medida ao nível dos preços, designadamente, porque, como sabe, os
enfim, quem vende os bens pode sempre adaptar os preços e por isso compensar de alguma forma a redução fiscal. Por outro lado, também não faz sentido, na minha perspectiva, uma proposta que muitas vezes é apresentada pelos partidos de esquerda de fixação de preços, porque está mais que provado, quer em Portugal, quer a nível internacional, que sempre que se fixa preços está-se a reduzir a oferta e dessa forma está-se ainda a dificultar mais a vida às famílias. Perguntava-lhe também se é daqueles que acha que que este tem sido um governo super reformista ou, como Pedro Passos Coelho e também Cavaco Silva, acham que o Executivo tem de pedalar e fazer reformas que se vejam? Olha, eu sou daqueles que ouço sempre com muita atenção as declarações de Pedro Passos Coelho, com quem tive a honra e o privilégio de trabalhar durante 4 anos e meio no governo entre 2011 e 2015. E também ouço com muita atenção os comentários e as declarações do professor Cavaco Silva. Agora, há uma coisa que lhe quero dizer. Enfim, eu não me vou imiscuir em questões internas do PSD que só o PSD dizem respeito. O que eu posso dizer é que o CDS está firmemente comprometido com o projeto da AD e com a agenda reformista que a AD representa. O CDS está na AD para reformar o país, sempre foi esse o nosso desígnio, e é esse, à partida e no final, o nosso objetivo. E acho que o Governo, nestes 2 anos e meio, tem realizado um conjunto de reformas importantes e neste momento o país está muito melhor do que estava durante o tempo dos governos socialistas. Enfim, provavelmente não teremos tempo para falar de todas, mas eu identificava 5 reformas essenciais que para mim são muito importantes. Desde logo a reforma fiscal, que já falámos, com a redução do IRS e do IRC. Depois a reforma das leis da imigração. Acabámos com as manifestações de fortuna, repusemos uma polícia de fronteiras, alterámos a lei de retorno dos imigrantes ilegais e não desistimos de aprovar uma nova lei da nacionalidade. Ao nível das pensões, aumentámos todas as pensões, e em particular as pensões dos pensionistas mais carenciados. Ao nível da habitação, em que foi aprovado um pacote fiscal muito robusto, que pela primeira vez prevê... A crise da habitação não está melhor do que estava há 8 anos. Já lá vamos. Mas foi possível aprovar um pacote fiscal que ainda não está em vigor, enfim, foi aprovado na Assembleia da República, estamos ainda à espera do decreto-lei do Governo, mas que foi pela primeira vez possível reduzir o IVA da construção para 6%, reduções do IRS e do IRC, todas essas medidas no sentido de colocar mais casas no mercado e dessa forma reduzir o preço de venda e as rendas, não penalizando e não castigando os senhorios. E depois uma 5ª reforma, parece-me também fundamental, que estamos a fazer é a reforma nas Forças Armadas, em que se está a colocar as Forças Armadas com a prioridade e com a dignidade que as Forças Armadas merecem, através de um investimento sem precedentes, recorde, em termos de modernização e em termos de equipamento, e pela primeira vez Portugal está a cumprir os 2% em termos de investimento na defesa. E em todas estas reformas o CDS teve um papel ativo e por isso eu diria que este governo está a mostrar ímpeto reformista, está a fazer reformas, algumas que produzem efeitos mais rápido, outras que vão produzir efeitos durante a legislatura, mas estamos a tomar as medidas certas para resolver os problemas graves que foram deixados pelo governo socialista. Falou aí da lei da nacionalidade. O PS ainda está a ponderar se avança ou não com um novo pedido de fiscalização para o Tribunal Constitucional. Que leitura é que faz, se isso vier a ser uma possibilidade, e que receios é que há na maioria se isso acontecer, ou se mesmo o Presidente da República acabar por enviar para o Tribunal Constitucional, ou mesmo, pela raiz, vetar? Eu acho que foi feito um bom trabalho ao nível parlamentar para responder às questões que foram suscitadas pelo Tribunal Constitucional. E acho que todas as questões que foram suscitadas pelo Tribunal Constitucional mereceram resposta da maioria, da AD e dos partidos que quiseram colaborar nesta reforma. Infelizmente não é o caso do PS, porque o PS tem uma consciência pesada relativamente a tudo o que tem a ver com a imigração e com a nacionalidade.
este governo recebeu a questão da imigração numa situação absolutamente caótica. Sim, mas da primeira vez o Tribunal Constitucional deu razão ao Partido Socialista, às dúvidas constitucionais do Partido Socialista. Desta vez, se isso acontecer, de facto, o PS enviar para o Tribunal Constitucional, ou mesmo o Presidente da República ter as dúvidas constitucionais, a maioria tem um problema. Repare, eu estou absolutamente convencido que as alterações que foram feitas no Parlamento são suficientes para ultrapassar o veto constitucional, enfim, o acórdão do Tribunal Constitucional. E por isso estou convencido que foi feito todo o esforço no sentido de alterar. E nós não desistimos, e esse é o ponto importante, nós não desistimos de ter uma nova lei da nacionalidade. A nacionalidade é provavelmente o valor mais importante que um Estado tem para atribuir a um cidadão. É reconhecê-lo como um cidadão português. Mas isso obriga a que esse cidadão português tenha uma real pertença à nossa nação, tenha uma real pertença a Portugal, conheça a nossa cultura, conheça a nossa língua. Só terminar este ponto. Conheça a nossa cultura, conheça a nossa língua, aceite os nossos princípios fundamentais enquanto país. E era fundamental, na nossa perspectiva, e o CDS defende o reforço dos requisitos da nacionalidade há muitos anos, era fundamental, de facto, alterar a lei da nacionalidade para tornar a lei da nacionalidade mais restritiva. E eu acho que isso foi conseguido com esta alteração. Mas conhecendo o Presidente da República e a posição do Presidente da República e a raiz ideológica de António José Seguro, esta nova versão dos diplomas que lhe vão chegar a Belém, não poderá merecer dúvidas a este Presidente da República? Eu não quero antecipar a posição do Sr. Presidente da República. Da parte dos partidos que apoiam o governo, um eventual foi veto, feito... como é que a maioria responde, não é? Mais uma vez, eu não vou participar e não vou alimentar cenários. Aquilo que foi feito está bem feito. Na nossa opinião, as alterações que foram feitas à lei da nacionalidade respondem às questões de constitucionalidade do Tribunal Constitucional. Agora, enfim, essa questão é uma questão que pertence ao Sr. Presidente da República e ao Tribunal Constitucional. E mantendo os olhos no Presidente da República, o primeiro mês de mandato já passou. Já dá para fazer um balanço? Penso que não. Penso que ainda é cedo. Penso que ainda é muito cedo. Acho que não se fazem balanços com um mês de mandato. Mas queria registar, embora eu não tenha votado no candidato António José Seguro, e isso é público, queria registar 2 pontos que são para mim positivos. Desde logo, como disse, o apelo à estabilidade política que fez no discurso de tomada de posse e, em segundo lugar, o apelo que fez à retoma das negociações a propósito da reforma laboral. São 2 momentos em que o Presidente da República utilizou o seu magistério de influência e que eu considero positivos. E em relação aos apelos que tem feito para a aceleração dos apoios do Estado às populações afetadas pelo temporal, não tem razão? Os apoios não precisam também de ser acelerados? Eu acho que o Governo nessa matéria também tem feito um trabalho bastante positivo. Mas é suficiente? Eu acho que sim, ou seja, comparando com outras crises, com outras situações de calamidade similares, eu acho que os apoios estão a chegar mais cedo à casa das pessoas. Foi feito um esforço muito grande de desburocratização, por isso de simplificação de procedimentos, precisamente para que os apoios possam chegar mais cedo, e foi criada imediatamente uma estrutura-missão que está no terreno e que está a acompanhar, no fundo, todas as situações no sentido de apoiar e auxiliar as famílias e as empresas que sofreram com estas calamidades. E por isso, evidentemente que as declarações do Sr. Presidente da República têm que ser tidas em conta. Eu acho que o Governo, comparando com governos anteriores, o Governo está a fazer um bom trabalho em matéria de apoio às famílias e às empresas, pelo menos mais rápido, que foram afetadas com estas infelizes calamidades. E vê este Presidente da República como força de bloqueio, à luz das críticas que foi fazendo na sua presidência aberta? Penso que não.
Penso que não. Penso que o Sr. Presidente da República, como o mais alto magistrado da nação, com a legitimidade que decorre da sua eleição direta pelos portugueses, tem toda a legitimidade de fazer os comentários que entender. Compete ao Governo ouvir as declarações do Sr. Presidente da República e continuar a governar. Como lhe digo, eu acho que o Governo tem estado a governar bem nestes últimos 2 anos, e que o balanço é francamente positivo. Uma das declarações feitas por Seguro foi precisamente pedir um relatório sobre aquilo que correu mal na resposta ao temporal. Parece-lhe exagerado, acabou de dizer que parece que os apoios estão a chegar e que estão a chegar de forma célere. O Governo já devia estar a fazer este relatório ou ter pedido esse relatório? Eu acho que o Governo neste momento tem que estar preocupado em que os apoios cheguem mais rapidamente às pessoas. Não depende só do Governo a chegada destes apoios aos afetados pelas calamidades, como sabe. Mas desvaloriza a necessidade de um relatório sobre aquilo que correu mal na resposta às populações, porque é isso que o Presidente da República pede. Não, eu não desvalorizo. O que eu digo é que, na minha análise, de acordo com os dados que tenho, a resposta do Governo tem sido uma resposta efetiva e tem sido mais rápida do que governos anteriores em calamidades similares. Agora, que é possível melhorar no futuro e que é possível ainda ser mais rápido e mais efetivo nos apoios, isso com certeza, e por isso existir um relatório é algo que faz todo o sentido. Mas esta calamidade tem uma particularidade, ao contrário de calamidades como, por exemplo, os incêndios de Pedrógão em 2017, neste momento a região centro está cheia de árvores no chão, com raízes fora do solo e, portanto, a secar, e, portanto, tem outra calamidade anunciada, que são os incêndios do próximo verão. Não está preocupado com esse cenário também? Eu estou preocupado, como estão preocupados todos os portugueses. Eu penso que o Governo já manifestou vontade de resolver esse assunto até à época dos incêndios. Vamos avançar para os termos de governabilidade. Vê que seja possível garantir estabilidade política até ao fim da legislatura? Penso que sim. Penso que existem condições melhores agora do que aconteciam há um ano. Ou seja, a AD ganhou as eleições em 2024, depois houve uma crise política provocada pelo PS, na altura pelo seu líder. Quem apresentou a moção de confiança foi... Mas quem a rejeitou foram os partidos da oposição. E por isso é através da rejeição da moção de confiança que é gerada a crise política e que são convocadas eleições. E destas eleições resulta um reforço da legitimidade democrática da maioria e do governo. A maioria e o governo viram reforçadas a maioria no Parlamento. Isso, neste momento, evidentemente que as condições de governabilidade são melhores do que eram há um ano atrás, em primeiro lugar. Mas, como lhe digo, o governo está focado no cumprimento do seu programa, não tem maioria absoluta e, por isso, evidentemente que as condições de estabilidade também têm que ser observadas e cumpridas por parte dos partidos da oposição. E aos partidos da oposição é exigido o sentido de responsabilidade e o sentido de Estado para que, efetivamente, a estabilidade política, que é um bem fundamental para o desenvolvimento do país, possa funcionar e possa existir até ao final do mandato. Mas, como lhe digo, eu acho que há melhores condições neste momento do que havia há um ano atrás. Pergunto-lhe isto também porque há umas semanas Rui Gomes da Silva, que é o designado ministro sombra do Chega para a Justiça, que dizia neste mesmo programa que a legislatura não dura até ao fim e que serão necessárias eleições antecipadas. Como é que responde a esta certeza por parte do Chega? Pois não faço ideia, tenho que lhe perguntar a ele. Acha que uma oposição como o Chega pode forçar essas eleições antecipadas? Não sei, ouça, isso compete aos partidos da oposição definirem o seu programa. O governo está focado em cumprir o mandato, cumprir a legislatura, aprovar reformas e resolver problemas dos portugueses. E é fundamentalmente este espírito e esta agenda reformista que é o fundamento da nossa ação governativa. Como lhe disse, o CDS está na AD para reformar
o país. A AD tem uma reforma reformista, é fundamentalmente o objetivo fundamental da nossa governação. Tem também diversas vezes acusado o Chega de estar a copiar o CDS, mas a verdade é que os eleitores continuam a preferir o Chega. Onde é que o CDS está a falhar? Repare, o CDS tem 50 anos. O CDS é um partido fundador da democracia portuguesa. E ao longo da sua história, o CDS defendeu valores, defendeu costumes, defendeu leis de imigração mais restritivas, lei de nacionalidade mais restritivas, leis de segurança, e por isso eu quero lhe dizer que o CDS é o original, o CDS é o autêntico. Nós não somos cópias. Preferem a cópia? Nós não somos a cópia de ninguém. E o CDS, para crescer, tem que ser cada vez mais CDS. Tem que ser um partido corajoso, um partido credível, um partido fiel à sua matriz, um partido próximo da juventude, próximo dos jovens, mais conservador. Um partido capaz de atrair quadros altamente qualificados e um partido que faça a diferença na governação. São estes elementos essenciais que o CDS tem que ter para continuar a crescer. Quando é que o CDS voltará a ter força para se candidatar sozinho a eleições? Faz parte da natureza de um partido político estar preparado para ir a eleições sozinho. E foi isso que o CDS fez. Fez isso nas eleições regionais da Madeira, em que concorreu sozinho, e neste momento é fundamental para a estabilidade política na Madeira e para o Governo Regional da Madeira. E foi isso que o CDS fez nas eleições autárquicas, em que concorreu em muitas câmaras sozinho e em que aumentou as câmaras que governa sozinho. Aliás, o CDS, nestas eleições autárquicas, reforçou o estatuto de quarto partido autárquico português, ao contrário do que muita gente pensaria. Não concorreu, por exemplo, nas eleições presidenciais. Paulo Portas tinha sido apontado como um possível candidato, acabou por não ser. Perdeu o comboio para o regresso à vida política ativa? Não, isso também tem que perguntar ao Dr. Paulo Portas. Como sabe, as eleições presidenciais partem de uma vontade pessoal dos candidatos, não são eleições partidárias. E por isso o CDS apoiou Luís Marques Mendes numa primeira volta e depois decidiu não apoiar nenhum dos candidatos na segunda volta. E por isso, nas eleições em que o CDS esteve presente, nas últimas, quer nas regionais, quer nas autárquicas, o CDS esteve sozinho. E o CDS tem que estar preparado para ir a votos sozinho, porque isso faz parte da essência de um partido. E está preparado para ir sozinho daqui a 3 anos e meio? O CDS está empenhado no projeto da AD. E por isso está plenamente empenhado e comprometido neste projeto, coligação. O CDS e o PSD, é importante também dizer isto, o CDS e o PSD são partidos diferentes, são partidos com origens diferentes, com histórias diferentes, com programas políticos diferentes. O CDS sempre esteve mais à direita do PSD e é assim que quer continuar a estar, e eu sou daqueles que acho que a AD tem a ganhar com a existência de dois partidos diferentes. Mas também é sabido, e respondendo à sua pergunta, que os dois partidos souberam sempre, em momentos relevantes da história de Portugal, juntar esforços, fazer coligações para resolver os problemas fundamentais dos portugueses. Estamos no 10º governo constitucional em conjunto, na vida dos dois partidos, e isso significa que os dois partidos estão verdadeiramente interessados em aplicar a agenda reformista da AD, e o CDS, como sempre, como aconteceu em todas as ADs anteriores, é um partido credível e é um partido empenhado no sucesso desta coligação. Uma última questão. Em breve o CDS vai a Congresso, creio que em maio. O mais natural é que Nuno Melo seja de novo candidato à liderança do partido. Certo. É o que espera. É o que espero e penso que é o que é natural. Uhum. E também está disponível de novo para ser vice-presidente do partido? Não, isso depende da decisão do Nuno Melo. Eu quero lhe dizer que eu apoiarei evidentemente Nuno Melo, aliás, como presidente do partido, aliás, como o apoiei desde o primeiro momento em que ele decidiu candidatar-se a líder do CDS. E deixe-me guardar esta oportunidade para dizer que eu acho que o CDS tem uma enorme dívida de gratidão para com Nuno Melo, porque foi
sob a sua liderança e com uma enorme coragem e determinação, que o CDS voltou novamente ao seu lugar de sempre no Parlamento e foi sob a sua liderança que estamos no 10º governo constitucional da nossa história. E por isso o CDS tem uma enorme dívida de gratidão e evidentemente que apoiarei Nuno Melo como presidente do CDS. Agradeço a Paulo Núncio, líder parlamentar do CDS-PP e também vice-presidente do partido. Este Hora da Verdade regressa na próxima semana. Esta edição teve a gravação áudio de Beatriz Garcia e a gravação vídeo de Ricardo Fortunato.